Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, faço alguns simulados, resolvo algumas provas da área militar e o nosso vídeo de hoje é a segunda parte do edital da IAM. Se você perdeu, eu vou deixar aqui linkado a primeira parte, que eu abordo alguns assuntos do edital, agora eu vou abordar mais alguns, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva no canal, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a falar aqui sobre as Double H Questions, que são as WH Questions, são as palavras que vão direcionar a sua pergunta. Então vou falar aqui rapidamente cada uma delas, mas eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico mais detalhadamente, tá? Então vou deixar aqui linkado o vídeo, caso vocês queiram assistir o outro vídeo que é mais detalhado. Aqui é um resumão, então vamos lá. Nós temos o who, que significa quem, ele tem a função de sujeito do verbo, como resposta deve ter o nome de uma pessoa ou de quem de fato ela é, tá? Exemplo, who is she? Quem é ela? Nós temos o whose, que é de quem, por exemplo, whose car is this? De quem é esse carro? Nós temos o what, que é o que ou qual, por exemplo, what are you saying? O que você está dizendo? Nós temos o which, que é o que ou qual, só que quando ele te dá opções. Por exemplo, which dress do you prefer? Pink or black? Qual vestido você prefere? O rosa ou o preto? O when, que significa quando, dando uma ideia de tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? O where, que significa onde, te dando uma ideia de lugar. Where are you going next week? Aonde você irá na próxima semana? O why, que significa o porquê, é o nosso porquê de pergunta. Why are you so angry? Por que você está tão zangado? O how, que significa como. How are you? Como você está? Outro tema que cai também é os substantivos. A IAM, ela pede substantivos contáveis e substantivos incontáveis, que são os countables e os uncountables. Substantivos contáveis possuem forma no plural e no singular e podem ser contados, por isso são substantivos contáveis. Como, por exemplo, one tree, uma árvore, two houses, duas casas, 100 years, 100 anos. E nós temos os substantivos incontáveis, são aqueles que a gente não consegue contar. Ou seja, você não vai poder usar o a, que significa um ou uma, ou one, que é um ou uma, two, que é dois, tá? Você não vai poder colocar números na frente deles, porque eles são incontáveis. Você também não vai poder acrescentar s neles, por eles serem incontáveis e terem só aquela forma do singular. E alguns exemplos são music, que eles não contam a música, money, que eles não contam o dinheiro. Mas espera aí, eles não contam o dinheiro? Não, eles contam o real, o dólar, o euro, tá? O dinheiro mesmo eles não falam. Um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Water, também eles não contam água, geralmente eles não contam líquido, eles vão precisar de alguma medida para saber quantos litros tem ali. Bread, que é pão, eles também não contam o pão. Artigos, nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. O artigo definido em inglês é o the, que a tradução é o, a, os, as. Por exemplo, the boy, o garoto, the girl, a garota, the man, os homens, the women, as mulheres. E tem algumas regrinhas que você não pode usar o the. Por exemplo, antes de nomes próprios, como cidades, países, nomes de pessoas. Por exemplo, você vai falar London, vai falar Bob, Mary, Brasil, China, tá? Você não vai falar the Brazil, ok? Tem algumas exceções, por exemplo, tem the United States, os Estados Unidos, aí você pode usar o the. Você também não pode usar o the quando você fala sobre idiomas, você não pode falar the English, the Spanish, the Portuguese, tá? Você vai só falar English, Spanish, Portuguese. E também temos os artigos indefinidos, que é o a e o an, que a tradução só vai ser um e uma, para os dois. Mas espera aí, os dois têm a mesma tradução? Sim, os dois vai ser um. Mas não tem umas e uns? Não, não tem plural. Mas como eu vou diferenciar então? Você vai diferenciar da seguinte maneira. O a você vai usar quando a palavra que vier depois dele tiver som de consoante. E o an você vai usar quando a palavra que vier depois tiver som de vogal. Só isso. Você só precisa saber o som das palavras. Por exemplo,
A boy. Boy tem o B aí com som de consoante, então por isso que é o A. A car. Car, esse C aí tem som de consoante. A table. Table, o T aí tem som de consoante. Todas essas três palavras eu usei o A. Agora, por exemplo, egg, eu vou usar o N. An egg, tá? Porque o E aí tem som de vogal. Army, eu vou falar an army, porque o army aí tem som de vogal. An apple, apple tem som de vogal, por isso que eu usei o N. Porém, tem uns casos que começar com a letra H, ora vai ter som de consoante, ora o H vai ser mudo. Por exemplo, hospital, o H tem som de R, som de consoante, então eu falo a hospital. Só que na palavra hour, o H não tem som, então o H é mudo, eu falo an hour, com N. A letra U também, por exemplo, university, eu uso o A porque tem som de consoante, U. Umbrella, já tem o U com som de vogal, então eu uso N, an umbrella. Vamos agora aos adjetivos. Grau dos adjetivos. Primeiro é o comparativo de superioridade. No comparativo de superioridade, os adjetivos que têm apenas uma sílaba, que são considerados adjetivos curtos, eles vão receber ER no final. Por exemplo, Jamie is old. O Jamie é velho. Jamie is older than Mark. O Jamie é mais velho do que o Mark. O adjetivo old eu acrescentei ER e coloquei o than. Então esse ER dá a ideia de mais, o old velho. Mais velho do que o Mark. Esse than dá a ideia de do que. Só que alguns adjetivos curtos que terminam em consoante, vogal, consoante, eles sofrem uma pequena mudança. A última consoante é dobrada. Então, por exemplo, big, que é B-I-G. Consoante, vogal, consoante. Você vai dobrar o último G. Então, na frase, My house is bigger than yours. Minha casa é maior do que a sua. E quando o adjetivo termina em Y, só que ele é precedido por uma consoante, você tem que tirar o Y e acrescentar I-E-R, que é o caso da palavra pretty. Clara is pretty than Maria. Clara é mais bonita do que a Maria. E quando o adjetivo terminar em E, você acrescenta só o R. Você não precisa dobrar o R. Por exemplo, George is nicer than Dave. O George é mais legal do que o Dave. Quando o adjetivo é longo, você tem que acrescentar a palavra more. O adjetivo continua da mesma maneira e o than. Por exemplo, Hannah is more intelligent than Clara. A Hannah é mais inteligente do que a Clara. Então, o more aí tá sendo um efeito de mais. E o inteligente você não muda. Continua da mesma forma. Agora vamos falar um pouco sobre o comparativo de inferioridade. Você vai usar o less. Enquanto você usava o more no de superioridade, agora no de inferioridade você vai usar o less. Kate is less boring than Renata. A Kate é menos chata do que a Renata. Boring é um adjetivo considerado longo. Outro exemplo. Gustavo is less shy than Guilherme. Gustavo é menos tímido do que o Guilherme. E você pode perceber que com boring, que é um adjetivo longo, e shy, que é um adjetivo curto, eu continuei fazendo a mesma coisa, usando o less e usando o than. No caso de inferioridade, quando o adjetivo é curto, ele não muda. Ele continua recebendo o less e o than, mesmo sendo longo ou sendo curto. Comparativo de igualdade. Você vai usar as, adjetivo, as. Por exemplo, Jenny is as tall as Miriam. A Jenny é tão alta quanto a Mary. Então você usa o as para dar a ideia de tão, o adjetivo, e o outro as, quanto. Então, as big as, tão grande quanto. Só que quando você quiser dar uma ideia negativa de igualdade, você vai fazer da seguinte maneira. Henrique is not so rich as Matt. O Henrique não é tão rico quanto o Matt. E você pode dizer também, Henrique is not as rich as Matt. Quando é de negação, você usa o not as ou not so. Vai dar a mesma ideia. Agora vamos para a ideia de superlativo.
O comparativo, você sempre compara uma coisa a outra. Por exemplo, o aluno A ao aluno B. O superlativo, você tem toda a sala de aula, entre aluno A, B, C, D, E, F, G. Você vai tirar um aluno desses e ele vai ser o melhor ou o pior. Por exemplo, entre todos os alunos da sala, o A é o melhor. Então, você está fazendo a ideia de superlativo. E quando o adjetivo é curto, você acrescenta EST. Quando o adjetivo é longo, você precisa usar o the most. Exemplo: This is the biggest car I ever seen. Esse é o maior carro que eu já vi. Então, entre todos os carros que você já viu, esse é o maior. Um exemplo com adjetivo longo. That is the most incredible house in the street. Aquela é a casa mais incrível na rua. Então, você, como incredible é um adjetivo longo, você precisa usar o most. Ou, no caso, the most, que é o mais, a mais. E tem caso de adjetivos serem irregulares. Por exemplo, o good, que é o adjetivo no seu grau normal. No comparativo vira better e no superlativo the best. O bad no comparativo vira worst, no superlativo the worst. Outro tema cobrado também na EAN é conjunções. Porém, a EAN te pede só 3/4 conjunções. Por exemplo, ela pede só o but, o so e o because. Só que eu sempre acrescento o and. Então, conta como but, so, and e because. O and, ele vai linkar duas ideias. Por exemplo, I like tea and coffee. Eu gosto de chá e café. Então, ele dá essa ideia de link. Ele linka duas ideias iguais, digamos assim. O but, ele vai linkar uma ideia positiva e uma ideia negativa. I like swimming, but I don't like dancing. Eu gosto de nadar, mas eu não gosto de dançar. Então aí, ó, uma ideia positiva, eu gostar de nadar. Uma ideia negativa, eu não gostar de dançar. O so, ele dá um resultado. I was very tired, so I went to sleep. E o because, ele dá uma razão. É o porquê. I went to the party because I wanted to see Peter. Eu fui à festa porque eu queria ver o Peter. Então, a razão de você ir para a festa foi porque você queria ver o Peter. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e você ficar sabendo da terceira parte do edital, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.